Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. Eu não estava aí no último programa, fiquei até sabendo que teve aqui uma queimação, porque eu não estava para me defender, né? Mas estou aqui hoje firme e forte, e hoje vai ter revanche, viu? Só quero dizer para a pessoa que está aqui que vai ter revanche em relação ao que ele fez, que ele falou no último programa, tá? Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, certo? Com você, telespectador, que tem nos assistido, que tem aumentado a nossa audiência. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Todos que vêm aqui são especiais. O Rodolfo, assim, é uma pessoa do coração, de casa, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre tratamento de câncer em tempos de pandemia. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodolfo Amori, muito conhecido, né? Ele é cirurgião oncológico e mastologista, tá? Fora outras coisas aí, né? Que aí eu vou deixar para ele se apresentar daqui a pouquinho, né? Não, doutor Marcos? Olá, pessoal. Obrigado por mais uma vez estar conosco, assistindo nosso programa, nos prestigiando. Nós esperamos atender às curiosidades, às necessidades de todos os nossos telespectadores. Também, reforçando o que a Darmina falou, é com muita alegria que eu recebo aqui o Rodolfo, que é amigo, colega de trabalho. Já trabalhamos junto há bastante tempo. Já foi meu diretor, eu já fui diretor dele também. E assim nós temos trabalhado e dado continuidade na carreira de formação nossa. Agora eu vou pedir para ele se apresentar, quando se formou, a especialidade dele onde fez, qual o histórico do Dr. Rodolfo. Rodolfo, se apresente para o nosso telespectador. Eu vou chamar o Marcos de Marcos mesmo, nada de doutor aqui, estamos entre amigos, né? A Darmina agradeceu o convite, são amigos de longa data, de longas batalhas, e eu acho que a gente está aqui para somar, para fazer uma coisa, para dar informação para a população que ajude o melhor possível as pessoas a entenderem o problema de saúde que aflige todo mundo. Bem, eu sou marabaense, sou nascido em Marabá, né? Minha família já da cidade. Meu nome é Rodolfo Amuri Júnior. Eu sou formado em medicina pela Universidade do Estado do Pará, em Belém, né? Sou especializado em cirurgia geral pelo Hospital São Vicente de Paula da Faculdade de Medicina de Jundiaí, em São Paulo, e especializado em cirurgia oncológica pelo AC Camargo Cancer Center, também em São Paulo. Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e sou membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Estamos aqui para conversar sobre câncer no meio dessa pandemia. Ótimo. Chega, né? O currículo assim deixa a gente até cansado, né? Porque ele é um profissional assim que eu não preciso dispensa, né, qualquer comentário. Todos que conhecem sabem da capacidade que o Dr. Rodolfo tem. E a primeira pergunta, que já é em relação ao tema, o que é, de fato, câncer, doutor? Para a gente poder começar esse rol de perguntas aí. O que é o câncer? Para a gente discutir, a gente sabe que tem muitos telespectadores que ainda não sabem a definição, então é interessante a gente sempre começar do começo, como as pessoas falam. Uma célula do corpo, que é a unidade, né, que vai formar todo o nosso organismo, ela se multiplica, né, ela muda, ela vai se multiplicando de acordo com o seu crescimento normal, né, só que isso tudo baseado num controle do próprio organismo. Às vezes, uma dessas células perde esse controle do organismo, e começa a se multiplicar sozinha. Essa multiplicação desordenada e sem controle, ela vai criar tumores, né? E quando esses tumores têm a capacidade de lançar outras células na corrente sanguínea ou na corrente linfática, e que essas células vão aparecer em outros lugares, que é o que a gente chama de metástase ou lesão à distância, isso é definição de câncer, né? Então, a definição de câncer é quando tem um tumor que tem a capacidade de invadir estruturas próximas e de se lançar células à distância para a doença se espalhar pelo organismo. Essa é a definição de câncer. Rodolfo, nosso público é composto de profissionais de saúde que têm nos prestigiado, colegas da área, médicos, até de outras profissões, e nós temos a grata surpresa de a cada dia descobrir mais pessoas que nos assistem.
também é composto por uma grande parte da população. E uma coisa que eu sempre vejo, um questionamento, uma dúvida que ainda existe, o que diferencia um tumor benigno de um tumor maligno? Até alguns pacientes nos relatam, fulano descobriu que está com câncer maligno. É um questionamento que nós... E aí, nisso, eu percebo que existe muita dúvida na população. Tumor é sempre benigno, sempre maligno? Qual a diferença para que nosso público possa entender o que ele precisa entender? O que é um tumor benigno e o que é um tumor maligno? O nome tumor está falando, é uma tumoração, ou seja, um conjunto de células que criam um caroço, ou nódulo, ou tumor, né? Quando ele tem essa capacidade de invadir estruturas próximas e de lançar células à distância, ele é um tumor maligno. O tumor benigno também é um conjunto de células que vai formar um nódulo ou um caroço, mas ele não tem essa capacidade de criar, de lançar células à distância nem de invasão, né? Então, ele é um tumor benigno. Quando ele tem essa capacidade de disseminação, de se espalhar, é uma lesão maligna e é sinônimo de câncer. Ou seja, é a mesma coisa que câncer. Qual é uma coisa que a gente ouve bastante no consultório? Doutor, eu tive um câncer, mas meu câncer era benigno. Está errado. Se é câncer, é maligno. Existem tumores benignos, tumores malignos. Tumores malignos igual a câncer. Tumor benigno não é câncer. Nós sabemos que, claro, existe vários tipos de câncer, né? Mas, assim, em geral, quais são os sintomas do câncer? Porque é muito amplo, acredito eu. Cada câncer apresenta as suas especificidades. Mas, em geral, quais são os sintomas do câncer? A maioria dos tumores iniciais, ou seja, das neoplasias, dos cânceres iniciais, eles não têm sintoma. Então, é isso que a gente tem que pensar, que, na maioria das vezes, no início, às vezes, o paciente não sente nada. Por isso, da necessidade de, a determinada idade, ou seja, geralmente a partir dos 40 anos, o paciente começa a procurar o serviço de saúde, o serviço médico, para começar a fazer seus exames de rotina. Mamografia, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, raio-x de tórax, para a gente avaliar se existe alguma alteração nesses pacientes, de acordo com a história dele. Cada paciente tem uma história de hábito, ou seja, se fuma, se não fuma, se tem histórico familiar de câncer ou não, aí você começa a fazer baseado nisso. Na maioria das vezes, a primeira coisa que aparece no câncer é um caroço. Alguma parte do corpo aparece um caroço. Só que nos órgãos internos, ou seja, tipo estômago, tipo fígado, tipo intestino, nos órgãos internos, na maioria das vezes você não consegue palpar esse caroço. Então, há necessidade de você lançar a mão de alguns exames para você detectar isso precocemente. Por isso, da necessidade de, a partir de 40 anos, começar a procurar o médico para começar a estudar a história familiar dele, os antecedentes dele, para saber se ele tem um risco maior de determinado tipo de câncer e aí direcionar aquele exame de controle e de rastreio. Rodolfo, agora, uma preocupação. Começa falando em câncer, o pessoal já começa a preocupar, já direciona para o tratamento. Já pula do diagnóstico para o tratamento, não faz nenhum atalho. Que tipo de tratamento, ou como é que está a medicina hoje, para que o nosso telespectador possa se acalmar? A notícia de câncer não é notícia de morte, né? E que tipo de tratamento hoje, o que a medicina tem hoje para oferecer de tratamento? Eu sei que a vastidão de câncer, o número de câncer e até a diferença de evolução de um paciente para o outro é grande. Mas que tratamento que nós temos hoje aí, o que a medicina está oferecendo para os nossos pacientes com diagnóstico? Tá, descobriu que tem câncer, aí tem que discutir tratamento com esse paciente. De uma forma sucinta, ou fique à vontade, o que tem de tratamento hoje para câncer? Como você falou mesmo, Marcos, antigamente câncer era meio considerado sentença de morte, né? Muitos pacientes, às vezes, morriam, não sabiam o que era, e aí, às vezes, criava um aspecto muito negativo em relação à doença, a ponto de até existem pessoas, principalmente as mais antigas, nem falarem o nome câncer. Né? Aquela doença, tem muito paciente que fala assim, aquela doença. Né? Por ter esse caráter muito pesado do nome câncer e nessa história da sensação de condenação de morte.
Com o passar dos anos, pesquisa, evolução da medicina, existe uma gama de alternativas para tratamento, isso tudo baseado no tipo de tumor. Cada tipo de tumor tem um direcionamento para um tipo de tratamento, que baseia-se basicamente em 3 tipos. Um é a cirurgia, de maneira geral. Mais de 90% dos casos, o paciente vai precisar de alguma cirurgia, seja para fazer uma biópsia, né, é um procedimento cirúrgico, para dar diagnóstico, ou até mesmo retirar aquele órgão que está doente. Quimioterapia, que é baseada em medicamentos. Aí, da quimioterapia, a gente pode utilizar os hormônios, a hormonioterapia, medicamentos que vão atingir o tumor e combater o crescimento e até mesmo a disseminação pelo corpo. Isso é a quimioterapia que é baseada em medicamentos. E a radioterapia, que é um equipamento, né, baseado em radiação, onde vai atingir diretamente o tumor para um controle local, né, e, às vezes, também impedindo que ele se dissemine naquela região. Então, são basicamente essas 3 alternativas. Logicamente que cada tipo de tratamento existem suas variações, né? Radioterapia, existem alguns tipos de radioterapia, quimioterapia, existem vários tipos de quimioterapia, e técnica cirúrgica de acordo com o tipo de tumor e a localização do mesmo. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Suelma, que ela faz a seguinte pergunta: dor na mama, dores, né, na mama, é suspeita, é sinal de que eu estou, no caso, né, que eu estou com câncer? É uma pergunta, né? A dor é um dos sintomas que a gente tem que analisar, mas geralmente quando acontece, ele é um pouco depois do que seria a sensação do caroço, né? Para você ter na mama uma dor muito mais relacionada a cistos, que são alterações benignas da mama, do que alguma coisa relacionada a câncer. Quando você pensa em ter dor no câncer, às vezes é porque ele está muito próximo de alguma estrutura, de algum nervo que vai causar dor, ou é uma doença mais avançada. Geralmente, não é só um sintoma que a gente vai suspeitar do câncer. É uma somatória de sintomas, onde o exame físico do paciente, a história do paciente, quando surgiu, vai ficar levado em consideração para a gente definir se essa suspeita é uma suspeita grande ou não em relação a câncer. Por isso, a necessidade de se fazer exames rotineiros, mesmo sem sintomas, e, principalmente, o paciente conhecer seu corpo, saber o que é que ele sente, porque qualquer modificação faz com que ele tenha que procurar o médico o quanto antes. Rodolfo, só voltando ao assunto aqui, que eu acredito que gerou curiosidade no telespectador, a respeito do tratamento ainda. Quando é que os pacientes, quando é que eles têm que ficar tranquilos a respeito de estar na hora certa de iniciar um tratamento ou não está? Tem um momento exato para iniciar o tratamento cirúrgico, ou a quimioterapia, ou radioterapia? Como é que é encarado isso hoje? A cultura diz assim, quanto mais cedo começar, melhor o tratamento. Tem um momento exato de iniciar uma quimioterapia, radioterapia, para que nosso telespectador fique bem inteirado a respeito dessas dúvidas que são pertinentes, até mesmo na categoria, até entre nós, colegas profissionais, médicos, existe essa preocupação, não retardar o início do tratamento e também não sair fazendo tratamento desnecessário também. E tem um momento exato de iniciar os tratamentos? Que tipo de tratamento? Isso é o momento exato? Não, com certeza. Quanto antes você começar o tratamento, melhor para o paciente. Só que a gente costuma sempre dizer o seguinte, em oncologia, não adianta começar por começar. Você tem que começar certo. Existem tumores que o tratamento inicial é cirurgia. A depender do tamanho, a depender da evolução da doença, o tratamento... E, geralmente, os tumores precoces, o tratamento principal é cirurgia. Só que, em alguns tipos de tumores, o tratamento não é cirurgia. Então, por isso, a necessidade de você avaliar por quem entende do assunto. Às vezes, na afã de tentar resolver o problema do paciente, o médico que não tem a especialidade em oncologia, às vezes ele quer... Não, eu tenho que tirar logo e aí resolver o problema. Mas, às vezes, aquela cirurgia não está no momento certo. Às vezes, é interessante ou necessário fazer um tratamento prévio para você diminuir o tamanho do tumor e fazer com que facilite aquela cirurgia e evitar que deixe lesão no lugar onde você operou. Então, esse é o objetivo de você saber o momento certo. Geralmente, o momento certo, como falei, o quanto antes. Existe até uma lei no Brasil que chama Lei dos 60 Dias,
que orienta que, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico confirmado por uma biópsia de câncer, ele é obrigado, o Estado ou o governo é obrigado a iniciar o tratamento dele até 60 dias. Né? Então, porque esses 60 dias é tido como um tempo ainda aceitável para que o paciente aguarde iniciar esse tratamento. Mas, logicamente, quanto antes ele iniciar, melhor para ele, melhores resultados, maiores as chances de cura. Aí, já praticamente encerrando o primeiro bloco, passou muito rápido, mas antes de encerrar o primeiro bloco, eu tenho duas coisas para fazer. Uma, elogiar o Dr. Rodolfo, porque ele está magro, gente. Eu levei um susto quando eu vi o Dr. Rodolfo hoje, sabe? Aí eu até fiquei assim, olhando para o Marcos e olhando para ele. Olhando para o Marcos, aí deu aquele flashback, assim, porque o Rodolfo emagreceu muito. Parabéns, viu, doutor? Tá ótimo. E aí ele ainda botou ali um blazer preto, que aí... Vai emagrecer mais. Vai emagrecer mais, ficou muito bom. O Marco veio de preto, mas aí não... Não teve jeito. Assim, não deu muito Bora certo, não. Falei que hoje ia ter revanche, né? Já percebi que essa foi a revanche. Gente, vamos encerrar o primeiro bloco, mas eu quero já deixar a pergunta para que ele possa responder no próximo bloco, né? Que é a seguinte: existem efeitos adversos desses tratamentos? E ele vai responder no próximo bloco. Fique ligado, Missão Saúde na TV.